Muito obrigado, Santa Catarina, pela sua audiência e que nós tenhamos um 2014 tão bom quanto foi 2013. Na minha avaliação, pelo menos assim, né? A gente conseguiu acompanhar aí de perto vários clubes da primeira, da segunda, terceira divisão do Campeonato Catarinense. Comigo, parceiro Sandro Ventura. Tudo certo. Tudo certo? Beleza, maravilha, boa, né, cara? Mil por hora. 1000 por hora, esperando o início aí da temporada, os clubes, tudo certo. G8 na pele, né, filho? Porque pegasse um solzinho aí, né? Cara, peguei algum sol, um em cima do outro, e fui descascando, fui pegando, e a proteção passava, mas saía. Nossa. E aí aquela correria de praia, tu acaba pegando um... rapaz, então, cuidado com isso aí. Tem que tomar cuidado, tá muito forte. É, a intensidade aí dos raios solares em Santa Catarina são verdade. pesadíssimas. Uma pesquisa que saiu recentemente, até a questão do uso do protetor solar, até que isso parece um programa de esporte, né? Pra você que tá assistindo Não, mas agora, é bom porque isso é um programa de esporte, né? Claro, mas é Vem bom cá, ter outra uma boa coisa, orientação. aproveitando esse gancho de sol e tal, protetor solar, jogador de futebol, a gente tem alguns amigos e tal, né? Rapaziada que vai pra praia, aí os caras ficam aqui aparecendo, fica esquisito, né, cara? Porque aqui é tudo branco, é bronze de pedreiro que eles falam, né? É, mas a boleirada usa sunga na praia, aí pega a temporada ali de folga, aí pega o solzinho na praia e depois volta tranquilo. É porque é feio pra burro, né? É feio, fica aquela marcona de short, né? É terrível, complicado. terrível. Pois bem, Sandro Ventura, falado isso, muito interessante, eu imagino que você assim tenha visto. Sandro, Criciúma despontando aí, pelo menos nesse começo de 2014, como o time que mais está alucinado por contratações. É. Entre elas, a do Paulo Baier. Muito forte a contratação do Paulo Baier, também está levando o Eduardo, lateral direito do Joinville, excelente jogador, pretendido por muitos clubes de futebol brasileiro e Santa Catarina também alguns. Aí o Criciúma mostrou habilidade, levou o Eduardo e o Paulo Baier. Já uma base com os jogadores que vão permanecer, uma base para fazer uma forte equipe e até agora sai na frente dos demais. Agora também tem a história que o Criciúma estaria próximo de um acerto com o Kleber Santana, que nesta manhã treinou normalmente na ressacada. A verdade é que há um acerto entre as partes, Criciúma e Kleber Santana, mas tem a outra parte, que é a principal da negociação, que é o Avaí, que por enquanto disse que não teve nenhum contato não. O Chico Lins já disse, ó, por aqui ninguém foi procurado, o Kleber Santana segue sendo jogador azurra. Te pergunto, numa eventualidade, Kleber Santana indo para o Criciúma, vamos imaginar essa hipótese, não ficaria um meio-campo muito lento? O Kleber Santana ele tem muita força física, Gustavo. Embora seja um jogador de armação, ele tem uma recomposição boa, é muito forte fisicamente, isso todas as comissões técnicas com que ele trabalhou avaliam dessa forma. É um jogador que tem uma recomposição, tem uma retomada forte, embora não tenha características de marcação. Dois jogadores de armação com as características do Kleber e do Paulo Baier, você precisa armar um esquema muito forte com dois volantes extremamente marcadores para que você tenha uma consistência. Se não, entra no erro que cometeu o Avaí, que na minha avaliação foi um dos erros quando jogava no 4-4-2 com o Marquinhos e o Kleber Santana e apenas dois volantes. Você sobrecarrega porque você não consegue marcar um sistema variado aí que tem de meio campos com apenas dois volantes, e o Avaí ainda tinha o Eduardo Costa. Agora é um excelente jogador e um bom jogador sempre cabe em qualquer time. Agora basta você adaptar. Saber fazer um esquema para que essa peça toda funcione. Justamente, você precisa fazer uma adaptação. Você abrir não mão pode de um atacante, talvez, e jogar... adiantar como segundo atacante. Na minha opinião, foi o que fez mais certo com o Avaí, no Avaí com o Marquinhos e Kleber Santana, adiantando o Marquinhos como segundo atacante. Era quando funcionava melhor. Agora, com dois, Kleber Santana e Marquinhos, ou Kleber Santana e Paulo Baier, fica muito vulnerável na marcação com apenas dois volantes. Tem que ter muita força. Muito bem, vamos agora abrir espaço para a Copinha. Daqui a pouco vamos fazer contato com a Rádio Eldorado de Criciúma para saber mais novidades do Tigre. Então, torcedor do Tigre, continua conosco. Vamos ver a Copinha, Sandro Ventura, porque a rapaziada, o Little Furacão, o Pequeno Furacão, o Leãozinho e o Tigrinho, a rapaziada estreou com o pé direito na principal competição da categoria. Olha só. Na estreia da Copinha, os times catarinenses foram bem e marcaram belos gols. O Avaí enfrentou o Mojimirim em Louveira e venceu por 2-1, assumindo a liderança do Grupo O. Em São Paulo, o Figueirense foi balançar as redes no segundo tempo e só com golaços. A primeira pintura foi do Léo. Depois, Cleiton deixou a zaga atordoada. Final de jogo, o Paysandu 0, 4 Figueira. O Tigre, que bateu na trave na Copa do Brasil, teve que se entender com ela no Heriberto Wills. Giovani não deixou barato e mandou para dentro. No segundo tempo, Bruno Lopes ampliou em cima do Capital. Final de jogo, 2-0 Criciúma. É uma competição, a Copa São Paulo, que tem a sua característica principalmente por revelar grandes jogadores.
E para aquecer aí, quem sabe, turbinar, vamos colocar assim, a categoria de base principais clubes do país. Porque, por exemplo, Capital, lá do Distrito Federal, é um time modesto. Aí tem um jogador lá que chama atenção, o empresário vai lá, cata e joga no São Paulo da vida, ou no próprio Figueirense, vai. Serve muito para essa garimpagem de atletas. E agora, as grandes equipes que têm uma categoria de base forte já pegam essa competição para avaliar seus jogadores também e integram esses jogadores ao grupo de profissionais. E muitas vezes o jogador chega dessa competição voando e passa a ser peça fundamental para a equipe principal. Eu já participei de muitos grupos que aproveitaram os jogadores dessa forma, chegam numa condição superior até os profissionais mais velhos que estão jogando, que estão treinando, fazendo a pré-temporada. Esses jogadores já chegam num ritmo de competição e conseguem aí sim os seus espaços dentro da equipe profissional. Então serve também como parâmetro para a montagem do elenco, até porque alguns jogadores da base, eles vêm agregar um elenco de um número limitado de profissionais e aí você aproveita os que se destacaram. E esse ano a Copa São Paulo Futebol Júnior tem a presença de um time do exterior, que é o japonês Kashima Reysol, o que não é nenhuma novidade. Em 2010 nós tivemos, também já tivemos por aqui Boca Juniors, River Plate, enfim, vários times do mundo participando dessa importante competição. O primeiro, se eu não me engano, foi o Atlas do México, na edição de 1982. É uma competição que tem tradição. Disputou, Sandro? Não disputei, não tive oportunidade. Eu comecei aqui no Avaí, na época não tinha esse espaço para uma Copa São Paulo. Aí depois eu fui para o Rio também, ainda com idade de júnior, mas eu fui para uma seleção sub-20 e não participei também. Gostaria muito de ter participado porque é uma experiência muito legal para quem foi atleta e para quem é atleta também é fundamental para você já adquirir uma condição de competitividade dentro da sua idade limite até júnior, aí, até 19, 20 anos. E é claro que o Jogo Aberto você vai acompanhar também de perto a Copa São Paulo de Futebol Júnior do começo ao fim, claro, na participação dos times catarinenses. Vamos dar uma rápida parada depois do intervalo. Muito mais, atualize-se. Veja todas as novidades do seu time. Milton Duó é o cara da Juve. Chape mantém receita de sucesso. A Chapecoense atingiu esse estágio, então a gente tem que continuar, manter, brigar por título nesse primeiro semestre. Jack dá o start para a temporada 2014 nessa segunda. A Avaí tenta contratar artilheiro do Figueira. Se for possível, a gente tem interesse sim. Criciúma com carrinho de compras frenético. Figueirense inicia a semana com 3 novidades. Metrô apresenta elenco hoje. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Afinal... Isso é Jogo Aberto, Cici.